Arquitetando com Mônica Costa. Série Paredes. Então, na série Paredes dessa semana, nós vamos falar sobre o cimento queimado, concreto polido e concreto aparente. Quem vai falar com a gente é a Fernanda Veronese, da Trief. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Mônica. Hoje mais uma dica para o imóvel das pessoas, para a parede, no caso também para o chão, né? Que a gente vai dar para o pessoal. Para o teto também, entendeu? Porque o que acontece? A gente está procurando dar alternativas para vocês aí de casa. E essa alternativa eu vejo que ela deixa o ambiente assim bem rústico, né? Natural, digamos assim. Fica bem bacana, é rústico, é um procedimento, é um efeito barato relativamente. E você consegue ter um ar sofisticado também, então não foge. É porque agora, de uns tempos para cá, eu tenho percebido que essa questão do rústico, do natural, o acabamento assim, digamos assim, mais simples, ele está muito em alta, as pessoas têm utilizado, tanto nos residenciais como nos comerciais. E isso tem sido bem legal, porque é mais uma alternativa, né? E é confortável também. Então, as pessoas estão procurando sempre uma casa mais confortável. Então, tem pegado bastante esse lado rústico. Mas existe uma situação aí. O cimento queimado, o concreto polido e o concreto aparente, eles são parecidos, mas não são iguais. Cada um tem a sua característica específica, não é isso? Qual é a diferença entre os três, Fernanda? Basicamente, visualmente falando, eles são muito parecidos, entendeu? É a forma mesmo que vai ser finalizado, o material que vai ser usado é que define, e o propósito também, né? É que vai dar essa diferença entre os três, no caso. O modo também de aplicação, né? Então vamos falar um pouquinho do cimento queimado. Ele tem um custo baixo, né? Tem um custo baixo. Faço aplicação. Isso, e é muito engraçado que todo mundo já viu, principalmente as pessoas antigas, um piso de cimento queimado, né? Que são daquelas casas antigamente, mais que eles faziam isso, até do interior mesmo. Tem até um pessoal chamava de vermelhão, né? Que era que passava ficava bem vermelho. Isso. Aí depois usava cera, aquela máquina para... E agora a gente está vendo muito nas residências também, desde das mais diversas possibilidades, assim, a classe média alta, realmente quando a pessoa joga para fazer um aspecto muito sofisticado. Então a gente vê desde da casa do interior até a casa mais, vamos botar assim, mais alto empenho, né? Mas a aplicação dele, para dar esse efeito de cimento queimado, não quer dizer que vai ao fogo, viu, gente? Ele tem o nome cimento queimado, mas ele não vai ao fogo. Mas, então, é feito como? Então, esse ato de queimar que a gente fala é quando a gente joga no contrapiso, o contrapiso já pronto, a gente polvilha o cimento. O cimento bem em pó mesmo, né? Então, esse é o ato de queimar, quando a gente fala queimar a argamassa. Você polvilhar o cimento, entendeu? Então, por isso é cimento queimado. E depois a gente vem laminando com a desempenadeira. Sim. E ele também é um material bem resistente. Depois pode passar uma resina em cima para dar um brilho, uma aí proteção. Vai ficar do que o cliente quer, ou fosco ou brilhoso. Aí você passa uma resina, tem algumas específicas por caso, entendeu? Faz um processo aí de dar brilho mesmo. Eu posso aplicar isso em cima de um outro piso? Olha, ele é aplicado sempre no contrapiso. No contrapiso. Entendeu? Então você tem que fazer um contrapiso para poder aplicar. Certo. E como antigamente, hoje também pode-se usar a questão da cor, né? Isso. Também o mesmo material que era utilizado, aquela tintazinha em pó, né? O xadrez, não era isso? Isso. Hoje o que acontece? O cimento queimado, como que a gente lida com ele? Você pode sim colocar com um corante já específico para esse tipo de produto, né? De pintura e tal. Mas hoje a gente tem alguns tipos de cimento queimado, isso que é muito interessante. Existe esse cimento queimado que foi o que eu acabei de falar, que é o mais assim, é o mais cru e é o que era feito antigamente. É a forma mais básica de ser feito cimento queimado, né? Que normalmente é feito no chão, que é mais fácil, para você polvilhar até.
Mas hoje as marcas também tem marcas aí que criam um efeito cimento queimado. Vamos botar assim, não é um falso cimento queimado, né? É um efeito que imita o cimento queimado. Mas esse efeito seria o quê? Uma tinta, uma massa? É uma massa que você passa e ela tem diversas cores, então a possibilidade é maior ali de você trabalhar. Só que é um efeito cimento queimado. Não, né? É o próprio cimento queimado. Fica igualzinho, enfim, você pode usar sem problema nenhum, mas na parede a gente fica com um pouquinho de dificuldade na hora de polvilhar. Então, quer dizer, para você dar o acabamento ali melhor, aí normalmente se usam essas massas. Então você indicaria para a parede usar esse efeito e para o chão o próprio cimento depende queimado? muito do profissional também, tá? Depende muito do profissional, mas independente de um ou outro, você vai conseguir ter ali a beleza que você quer, a qualidade que você quer do efeito. Bom, nós temos o outro, que é o concreto polido, Isso. né? Que aí a gente olha assim, o cimento queimado com a resina e o concreto polido, aí você fica em dúvida, é a mesma coisa? É diferente, é concreto, né? Vamos botar assim, é o concreto mesmo, concreto pronto, e você vai fazer o polimento por cima. Sim. Pode dar o acabamento fosco, pode ser realmente o acabamento de brilho. E ele é muito usado, a gente vê por aí o concreto polido, ele é muito usado em estacionamentos, em indústrias, entendeu? Em área que realmente tem uma circulação muito de veículos alta, pesados. isso, muito alta, então ele é usado mais nesses casos, tá? Não significa que você não possa fazer em casa, só que o custo dele é muito alto. Certo. Entendeu? Ele tem, o procedimento dele já é um pouco diferente do cimento queimado. Como que seria Isso. no caso do concreto polido? Ele é um concreto, ele é feito um concreto e aí o polimento é feito com aquela máquina que o pessoal chama de helicóptero. Entendeu? Isso, com um produto específico. Acaba que por ser concreto ele sai muito mais caro, né, do que você fazer um contrapiso mesmo comum e polvilhar o cimento. Sim. Então ele realmente é quando você tem a necessidade de ter algo extremamente resistente, não que o cimento queimado não seja, tá? Mas vamos botar assim, que realmente vai ter máquinas pesadas passando, uma circulação no caso, de gente. estacionamento de shopping, Isso de aí, empresas. é o mais indicado. De fábricas, até que tem muita movimentação, é o mais indicado. Entendi. E esse polimento, ele é feito depois que é seco? Isso, né? tem que dar tempo de cura certinho. Tem um tempo mais ou menos para isso? Você tem uma ideia? Olha, isso é muito relativo. Isso é muito relativo, mas o tempo de cura aí de um concreto é basicamente 30, 40 dias, dependendo do tempo, dependendo do que vai ser feito. Entendi. Entendeu? Bom, ele também não precisa de usar nenhum material para limpeza, ele tem algum cuidado especial? Normal, cuidado normal de piso, água e sabonete neutro. Aí depende se você está usando algum tipo de cera também, que normalmente o pessoal usa. Mas é um cuidado normal, nada de... Que isso também seria o mesmo cuidado do cimento queimado? Também. O cimento queimado comum, né? O de massa você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque ele realmente é uma massa, né? Um efeito. Entendi. Então é um pano úmido e tal, para não manchar, né? Não usar nenhum produto ali que vai realmente manchar. Ter muito cuidado com cera na hora de usar. Né? Tem uma cera específica para cera, isso? não, cera para chão comum, entendeu? Agora você falou uma coisa, no caso de manchar, como faz para retirar? Olha, manchar por quê, né? Porque assim, o cimento queimado, ele por si só ele já tem manchas, né? É natural do cimento queimado, ele não fica... mas é aquela aparência dele natural do cimento. Eu digo assim, caiu uma tinta, um produto assim de difícil ser removida, né? Tem algum procedimento que isso vai variar realmente do que caiu. Se não sai com produto nenhum específico, sei lá, se for uma tinta, por exemplo, tentar limpar com thinner, alguma coisa assim, não saía, talvez fazer um lixamento ali naquela área e tentar recuperar, entendeu? Também tem um caso de arranhar, né? Tem móveis que arranham, às vezes, sei lá, cai algum material cortante. Também seria o mesmo procedimento, lixar, passar uma... a gente tem que entender que ele não é que não aceita retoque, mas ele é um produto bruto, né? É duro, é um chão, né? Então, assim, você não consegue ficar fazendo pequenos retoques, quebrar um pedaço, vai ficar tudo igual. Ele nunca vai, se você quebrar um pedaço ali e retirar, ele, enfim,
ele nunca vai ser igual ao que você já fez, porque é tudo um processo, é tempo, enfim, o produto que foi usado, várias coisas diferentes. Então, realmente é um material que você tem que ter um certo cuidado. Tem que ter, mas ele é muito bruto. O uso dele no dia a dia, né? Ele aguenta muita coisa, né? É até comum, às vezes as pessoas falam assim, mas tá com trincazinha, tá com fissura, não tem problema. É natural do cimento queimado no piso ter essas fissuras, entendeu? Entendi. E o outro, então, o terceiro, é o concreto aparente. Isso. Esse eu tenho uma paixão por ele. É bem muito bacana. Bonito. Aquela aparência do rústico, do natural, do que não deu um acabamento específico, né? Da forma como foi feito. Ele já dá aquele efeito especial no ambiente, que não, era uma coisa que a gente não imaginava há anos atrás. Sim. Não, tá ali o concreto aparente, tem que passar a massa, tem que pintar, mas hoje você deixar um espaço, né, com o concreto aparente, ele já dá o charme natural dele. E você imagina, né? Você fala, não, eu vou deixar essa coluna aqui sem nada. Na cabeça popular é um absurdo, você tem que ter uma finalização ali. Mas lembrando que qualquer efeito, né, principalmente esses que são mais brutos, a gente tem que ter um conjunto ali, uma concordância entre todo o ambiente, senão fica realmente uma coisa feia, né? A gente tem que ter cuidado na hora dos móveis que vai colocar, da parede, que se for pintar qual cor. Então, assim, tem que ser algo feito com muito carinho, né? Com muito cuidado, para não ficar uma coisa pesada, para não ficar feio, entendeu? Com aspecto esquisito, né? Realmente, quando as pessoas olham e falam, não, mas aqui foi intencional, tá deixado assim. Sim, se a gente não souber combinar, parece que realmente você só não teve dinheiro para fazer, ou esqueceu de fazer, ou sei lá. Você deixa ele no natural, mas aí você combina com outros itens decorativos. É também parecido com a situação do tijolo, né, aparente, que também eu acho muito interessante. Isso. Né? Então, esses materiais que dispensam um acabamento, que dispensam uma pintura, dispensam uma massa, você tem que combinar com algum item decorativo. Não vai deixar, porque você depois tem a sensação de que aquilo ali foi um desleixo. Foi um desleixo, então não teve dinheiro para acabar. Então, para deixar com uma aparência realmente moderna e sofisticada, você tem que combinar com outros itens. Por isso a gente sempre fala, né? Procurar tanto um profissional para fazer o serviço quanto para te auxiliar na hora de organizar o ambiente, né? Isso é muito bom, ter um arquiteto, ter um designer para ajudar você a compor esse rústico, esse bruto, com outros materiais sofisticados para poder dar esse embelezamento. Vai ficar perfeito. Mas no caso do concreto aparente, pelo visto, não tem muita dificuldade, não tem, o procedimento dele é bem simples. É praticamente deixar do jeito que está. Tem que ter cuidado na escolha das formas, né? Isso. Aquela questão também, que seja um bom profissional que esteja fazendo, para ele ficar retinho, para ele não ficar com aspecto grosseiro, né? Apesar de ser rústico, não tem que ser grosseiro, né? Tem que ser realmente ficar bonito. Então, essa é uma dica que nós estamos dando para vocês aí de casa. Nós estamos mostrando também algumas fotos para vocês. Nós tivemos algumas perguntas, né, que você vai poder tirar do pessoal de casa, pessoal que acompanha a gente pela internet. Uma delas veio bem pertinho, Fernanda, lá de Belém. Nossa. A Mariana Gonçalves, tudo bem, Mariana? Olha aí, agora vai tirar a tua dúvida. A Mariana disse assim: eu fiz um cimento queimado na minha casa, mas apresentou rachaduras. O que pode ser? Então, a gente tem que saber diferenciar o que é uma rachadura do que é uma trinca, uma fissura, né? Aquilo que eu falei, a trinca e a fissura é comum. Agora, a rachadura, realmente, o que pode ter acontecido? Porque elas são bem mais grossas, assim, um aspecto bem... é muito visível, são várias situações. Uma, na hora que foi feito, não estava bem úmido, né?
então acaba que realmente racha, a secagem foi muito rápida, isso realmente acaba trazendo rachaduras, e também a movimentação da casa, que é normal, né? As paredes racham, o chão racha, então às vezes até a própria movimentação da casa ali acaba criando essas rachaduras, então é normal, né? Mas aí num caso como esse, apareceu a rachadura, o que fazer numa situação dessa? Ela pode até tapar a rachadura, mas é aquilo que eu falei, vai ficar aparente. Se for uma coisa muito grosseira, ela tem que, né, fazer. Faz com cuidado, tem mas aí tem que a gente retirar onde tem a rachadura e refazer? Assim, é o que eu tô falando, depende muito do que é a rachadura. Se for uma rachadura de fora a fora, então ela tem que até analisar como é que tá a estrutura da casa, o que está acontecendo, que aquilo dali está mostrando que tem talvez um problema na casa em si, né? Sim. Mas ela pode, assim, fechar a rachadura com... Tem produtos aí no mercado que são próprios para isso, ou uma massinha mesmo, só que vai ficar aparente, não tem jeito. A gente não consegue, ele não vai aceitar retoque, entendeu? O que está feito, né? Porque ele é um pano só, ele não tem... Não tem emenda. Não tem emenda, então algo que você possa quebrar aquela emenda e colar de novo, não. Vai ficar aparente, mas se fizer também com cuidadinho, assim, mesmo que fique aparente, vai ser uma coisa mínima, né? Dá a impressão até de ser do próprio cimento queimado, né? Bom, nossa próxima pergunta veio de São Paulo, do Pedro Dias. Ele perguntou, eu posso colorir o cimento queimado? Foi aquilo que a gente falou. Pode colorir, só que o aspecto do cimento queimado é o cinza, né? É o cinza, é o natural. Qualquer outra cor que você coloque, aí já vai deixar de ser natural. Bom, a nossa próxima é da Eliana Mendonça, daqui mesmo, de Friburgo, pertinho. Estou querendo reformar meu banheiro e gostaria de saber se posso usar o cimento polido na área molhada. Pode. O cimento concreto, aparente, cimento queimado, qualquer efeito você pode usar nas áreas molhadas e externamente também, tá? Ele aguenta. Dentro do box não tem problema? Sem problema. Olha aí, Eliana. Depois manda foto pra gente ver. Bom, nossa quarta e última pergunta é do José Carlos de Brasília. Estive lá recentemente, amei a cidade. E assim, ele diz, eu quero usar o cimento queimado com pastilhas de madeira, aquelas histórias de madeira, Fernanda, no piso da minha varanda. Essa união de materiais diferentes seria viável? Eu acho super viável. Né? Eu acho que combina, só tem que saber fazer. É tudo rústico. É tudo rústico. E hoje a gente está vendo, no meio do design, da arquitetura também, a gente realmente mesclando aspectos diferentes, né? Que antes era tudo muito, muito igualzinho, mas hoje a gente consegue jogar aspectos diferentes. E isso é muito bacana. É aquilo que a gente está falando, é só saber fazer, que fica perfeito. Porque a madeira tem que ter um certo cuidado, né? Porque a pastilha, ela abre, ela racha, né? E aí, não sei, teria que fazer uma amarração nessa madeira na hora da aplicação? Teria algum procedimento para que isso não viesse a acontecer e depois até ficar com aspecto feio, de quebrado, de desleixado? Olha, vai depender muito do material que ele está usando e da quantidade que ele vai colocar, mas talvez a gente para você colar a madeira, entendeu? Fazer certinho, direitinho, embaixo que tiver tudo muito liso, para evitar qualquer tipo de problema futuro na madeira. Entendi. Tem que realmente estudar o caso ali dele. De qualquer forma, madeira com cimento queimado combina. Combina. E para fazer bonito, muito bonito. Isso. E para fazer, procurem um profissional, entendeu? Que vai conseguir fazer a junção dos dois sem causar problema nenhum nem outro. E depois uma resina por cima para dar o acabamento perfeito. Isso aí. Então, obrigada, Fernanda, por participar do nosso série Paredes dessa semana. Nós vamos trazer ainda mais novidades para vocês, não é isso? Cada vez mais a gente procura inovações para mostrar as soluções para você aí de casa. Até o próximo série Paredes. Obrigada. Ótimo. Obrigada, gente. Série Paredes. Arquitetando com Mônica Costa.